Bom dia, um feliz dia. Hoje, quarta-feira, dia 22 de março. Vamos estudar a palavra de Deus. Hoje o título da lição é Acerto de Contas. Então, perto aí do fim do ministério de Jesus, seus discípulos foram a ele em particular e pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá de sua vinda e do fim dos tempos. Está lá em Mateus 24, verso 3. E aí a resposta de Jesus está registrada em dois capítulos, né? Capítulo de Mateus 24, onde ele fala aí sobre os sinais, né, no mundo ao nosso redor, como guerras, fome, terremotos e desastres. Então, sabemos aí que está acontecendo uma guerra entre Rússia, né, e Ucrânia. Temos aí também um terremoto recente que aconteceu na Turquia. Temos muita gente ainda passando por necessidade, por fome e muitos desastres naturais acontecendo aí, né? Então isso aí são sinais da volta de nosso Mestre Jesus, né? E lá em Mateus 25 ele fala sobre as condições na igreja pouco antes de Jesus voltar. Essas condições são ilustradas por três histórias que mostram as atitudes do povo de Deus no contexto da missão, uma das quais é a parábola sobre os talentos, que fala sobre como o seu povo usou os dons que Deus lhe deu. Então, se nós olharmos aí para a parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, 14 e 19, depois vocês podem meditar, ao vermos aí essa parábola, a gente entende que o Senhor viajou, não é isso? O Senhor Jesus viajou e aí deixou recursos para três servos. Para um deixou 5 talentos, para o outro deixou 2 talentos e para um deixou 1. O que recebeu os 5 talentos, ele multiplicou, né? Dobrou, ficou com 10 talentos. O que tinha 2 dobrou para 4 e o que tinha 1 enterrou o seu talento e nada conseguiu além do único talento que ele tinha. Então, às vezes pensamos em talentos como dons naturais, como cantar, falar e etc. Mas na história semelhante às 10 minas, em Lucas 19, 12 e 24, o dinheiro e sua gestão são especificamente declarados. Então, Ellen White declarou aí no livro Testemunho para a Igreja, volume 1, página 180, declara o seguinte: foi-me mostrado que a parábola dos talentos não tem sido plenamente compreendida. Essa importante lição foi dada aos discípulos para benefício dos cristãos que viveriam nos últimos dias. E os talentos não representam meramente a capacidade de pregar e instruir pela palavra de Deus. Não. A parábola aplica-se aos recursos temporais que Deus confiou ao seu povo, ou seja, os recursos que foram dados para esses três servos aí. E como eles administraram os recursos que Deus deu. Nós vimos que 2 deles dobraram os seus recursos, mas um simplesmente não fez nada, né? E nós vimos no decorrer da parábola que ele devolveu o único talento que ele tinha, ele devolveu, ou seja, não multiplicou aqui o recurso. Ele foi negligente com o recurso que Deus havia dado para ele, né? E se a gente olhar na continuação da parábola, né, em Mateus 25, de 20 a 23, nós vimos aí que aqueles que dobraram o seu talento, o Senhor chamou eles de muito bom, servo bom e fiel, ou seja, eles foram fiéis naquilo que Deus confiou a eles, né? Quanto aquele outro, não, né? Ele não foi fiel naquilo que efetivamente Deus confiou a ele o seu recurso. Ele foi negligente, né? Então é bastante natural para nós pensar que a outra pessoa tenha mais talento do que nós, ou seja, mais recursos. Portanto, seja mais responsável para com Deus. Nessa história, no entanto, foi a pessoa com apenas um talento, a menor soma, ou seja, de recursos, de dinheiro, que se mostrou infiel e perdeu o reino, ou seja, o reino de Deus, ou seja, vai deixar de participar do reino de Deus. Em vez de pensar nas responsabilidades dos outros,
vamos nos concentrar nos talentos, ou seja, nos recursos que Deus nos confiou e como podemos usá-los para a sua glória. Então, se você tivesse que acertar contas, se o Senhor viesse acertar contas com você, você estaria sendo negligente com os recursos que Deus confiou em você, ou você tinha sido, ou você teria sido um servo fiel? Como está a sua vida hoje? Você está sendo fiel aos recursos que Deus efetivamente está te fornecendo, está te dando, ou você está sendo um servo infiel? Pense nisso, medite na palavra de Deus, na parábola do talento, que começa lá no capítulo 25, vai do verso 14 ao 23. Medite na palavra, dá até tempo de você voltar atrás, de fazer com que os recursos que Deus te deu, ele seja uma bênção na sua vida, na vida de outras pessoas. Seja um servo fiel e não infiel. Que Deus abençoe, te dê uma ótima quarta-feira, é meu desejo e minha oração. Amém.